Salve, salve! Mais uma vez aí, galera, força! Vamos continuar aí com nossa aulinha de gramática. E hoje a gente vai trabalhar com sintaxe dos pronomes, um tema bastante pertinente aí, que vai muito além de vestibular, tem a ver com uma boa redação também, tem a ver com a capacidade de você se exprimir corretamente. Eu costumo dizer isso em diversas aulas, tá? A gramática, não é à toa que português tem uma validade muito grande, seja qual for aí o curso que você pretende. A parte de sintaxe dos pronomes é muito relevante. É inevitável, pessoal. Isso daí você vai continuar usando durante muito tempo da vida de vocês. E eu digo até qualquer pessoa que tem meramente uma intenção de terceiro grau vai continuar usando isso devido à importância, porque condiz com mecanismos básicos de expressão de acordo com a gramática normativa, bem? Então vamos lá. É uma aula bastante pragmática. Vocês vão perceber aqui que a parte de teoria eu vou elucidando conforme eu colocar os exemplos, tudo bem? Então é isso aí, vamos lá para a nossa aula então de sintaxe dos pronomes, tá? Bom, como eu havia dito, a parte de teoria ela vai ser depreendida da própria prática. Vamos aqui ao seguinte exemplo então, pessoal. Encontrei a solução. Você já consegue perceber que o sujeito aqui é oculto, eu. O verbo ele é transitivo direto, quem encontra algo ou alguém. A solução é o complemento do verbo encontrar, como não tem preposição. Uma vez que encontrar é verbo transitivo direto, a solução vai ser o nosso OD, objeto direto, beleza? Então até aí tranquilo, isso aqui é continuidade da parte sintática. O que eu quero que vocês façam agora é simplesmente uma transformação do objeto direto no pronome adequado. Vamos lá? Encontrei a solução, encontrei a. Maravilha? Encontrei ela é simplesmente algo que, por mais que nós falemos do dia a dia, não faz parte da norma culta, é coloquial. Ah, você quer falar? Isso não tem problema. Agora, escrever isso, você estaria cometendo um equívoco, tá? Então, encontrei ela, na verdade, deve ser escrito encontrei a, maravilha? E esse azinho, que é o nosso pronome, ele continua a desempenhar papel de objeto direto, maravilha? Vamos ao segundo exemplo. Vou refazer o texto. Eu coloquei uma locução verbal para tornar a brincadeira um pouquinho mais interessante e aumentar o nível aqui. Vou refazer o texto. Quem vai refazer algo. O texto é o complemento da locução verbal vou refazer. E isso daqui vai ser chamado de objeto direto também. Que se transformado no pronome adequado vai ficar. Tenho certeza que você já fez mentalmente aí e acertou. Vou refazê-lo, maravilha? Reparem que, olha o que aconteceu com o final do verbo refazer. O R caiu, perceberam? E entrou o que no pronome, pessoal? Entrou um L. Ah, entrou esse L aqui no pronome. Essa é a regra então, vou repetir. Terminou em R, vai cair essa consoante e vai entrar no pronome um L. Tudo bem? É isso aí. Bola para frente, continuemos aqui. Vamos para o próximo exemplo. Encontramos a verdade. Novamente o verbo encontrar. Quem encontra algo ou alguém. A verdade é o complemento do verbo encontrar, é o nosso objeto direto. Que se transformado vai ficar. Agora talvez você cometa. Talvez já tenha acontecido estranhamento, não é? Como é que vai ficar aqui? E aí você fica. Eu vou dar uma dica, tá? Segue a regra que você acabou de realizar no refazer, beleza? Vou refazer o texto, caiu o R e entrou o L, não é? Foi o que eu acabei de falar para vocês, caiu o R e entrou o L. Vai lá agora e aplica aqui, ó, encontramos a verdade. Acontece a mesma coisa, o S segue a regra do R. Então vamos lá, encontramos a verdade, cai o S, entra o L, eu sei que é esquisito, mas é o correto, encontramos lá. Maravilha? Tá aí. Esta é a forma correta. Encontramos ela, é um ato coloquial. Maravilha? Então, encontramos lá. Vamos aplicar isso aqui mais um pouquinho? Pus o almoço na mesa. Quem põe algo. O almoço é o complemento, é o objeto direto, que se transformado vai ficar como segue a regra de cima, pessoal, porque o pus, repara, terminou em S também, é a mesma coisa. O que vai acontecer com S? Cai, vai entrar um L, é isso que vocês estão pensando, vai ficar pulo na mesa. Bem, lembra daquela frase do Jânio Quadros, é atribuída a ele? Filo porque quilo. Filo é essa brincadeira aqui, tá? É fiz isso. Sei lá, vamos lá. Fiz o trabalho ontem. Fiz o trabalho ontem, filo ontem.
Pus o almoço na mesa, pulo na mesa. Maravilha? Vamos um pouquinho além. Fiz a tarefa no banheiro. A tarefa é o nosso objeto direto. Já dei um exemplo bem parecido, não é? Que esse transformado vai ficar exatamente o que vocês estão pensando. Fila no banheiro, tá bom? Dá uma olhada de novo aí no slide geral. Repare então que toda vez que vai terminar em S ou Z, que tem som de S, né? Fiz, vai seguir a mesma regra que o R. Maravilha até aqui? Tranquilo? Então vamos lá. Essa é uma aula relativamente curta, não tem muita coisa não. Pegaram o ônibus. O ônibus é evidente, é o nosso objeto direto, é o complemento do pegaram. Quem pega, pega algo. O ônibus eu quero que vocês transformem agora em um pronome. Repara que nós temos uma brincadeira nova, não é? Porque o verbo agora termina em M e não R nem S. Pegaram o ônibus. Essa aqui você acerta por conta de uma questão de sonoridade, não é? Pegaram no, não é? Entra um N de navio para que haja harmonia fonética neste caso, porque se não houvesse, pegaram o. Repara, tem um abismo de vogal aí que dificulta a pronúncia. Então, pegaram no, em termos de harmonização, fica bem mais palatável de ser pronunciado e favorece a expressão até em termos de musicalidade. É isso aí. Continuemos então. Põe o carro na garagem. O carro é o complemento do verbo pôr, é o nosso objeto direto, que se transformado vai ficar como? Reparem que o põe, este som, põe, termina da mesma maneira que o pegaram. O M e o põe, a pronúncia é pelo nariz, é um ditongo nasal, por conta disso vai seguir a mesma regra do pegaram. Então vai ficar põe-no na garagem. Maravilha? E esse no continua a desempenhar o papel de objeto direto. Seguindo a regra, vamos lá. Beijaram os meninos. Os meninos é o complemento, é o objeto direto do beijaram. Maravilha. Que se transformado vai ficar, seguindo a regra, eu sei que ficou esquisito, não é? Mas olha só, beijaram-nos. Peraí. Por que ficou esquisito? Porque parece que beijaram a nós e não a eles. Pois é, galera, isso é que a gente chama de erro sistêmico da língua portuguesa, porque é inevitável. O verbo terminou em M, eu estou seguindo a regra que diz para que nós coloquemos um N em termos de harmonia fonética, e no entanto se criou uma ambiguidade que só pode ser desfeita pelo contexto, tá bom? Neste caso aqui, como eu já deixei explícito que os meninos é o complemento, não há dúvidas, mas se eu começasse com beijaram-nos, haveria dúvida, maravilha? Então tá aí, é só uma brincadeira para que a gente possa fazer uma reflexão com algumas consequências bem sérias. Continuemos. Obedeço ao chefe. Opa, agora aconteceu uma pequena diferença aqui do que até então nós estávamos vendo. Ao chefe tem uma preposição a, quem obedece, obedece a alguém ou a algo, não é? Então aqui eu tenho o objeto indireto que, se transformado agora, obedeço ao chefe é igual a obedeço-lhe. Maravilha? Obedeço-lhe. Então vamos lá, vamos dar mais um exemplo aqui de objeto indireto. Cabe ao povo a decisão. Ao povo é o objeto indireto, que se transformado vai ficar como? É só seguir a recomendação. Cabe, eu sei que povo, a ideia é de muitas pessoas, não é? Mas a palavra está no singular, mantém o singular. Então como vai ficar aí? Cabe-lhe a decisão. E a decisão aí, pessoal, você conseguiu enxergar qual é a função sintática do a decisão? É o que na oração? É o sujeito. A decisão cabe ao povo. Como está invertido, às vezes é um pouco mais difícil de enxergar, tá? Então a decisão é o sujeito da oração. Maravilha? Dá uma olhada geral agora no slide aí. Perceberam que até então eu estava tratando de objeto direto? Agora eu passei para objeto indireto. Este slide aqui é só de objeto indireto. Dá para, então, formularmos a nossa regrinha. Toda vez que eu troco o objeto direto, que é o ele, ela, eles, elas, não é? Eu conheci ele no shopping, eu o conheci no shopping, não é? Ah, eu vi ela passando na rua, eu a vi passando na rua. Então toda vez que você troca o objeto direto por um pronome, o pronome adequado é o, os, a ou as. Lembrando que pode entrar um L se o verbo terminar em R ou S. E pode entrar um N de navio se o verbo terminar em M. Mataram a sede com cachaça, mataram-na com cachaça. Maravilha? E quando você troca o objeto indireto por um pronome, você vai colocar o lhe ou lhes. Lembra que todo lhe esconde uma preposição. Tá? A ele, a ela, a eles, a elas.
neles em alguns casos, mas é uma outra brincadeira, né? Pisou-lhe pisou o pé dele, de mais ele. Então repara que tem uma preposição aí. Guarda isso, lhe sempre tem uma preposição escondida. Maravilha? Vamos aqui então a mais um exemplo, que é o último por sinal, e nós fechamos a aula. Enviaram um boletim a meus pais. Enviaram é um VTDI, verbo transitivo direto e indireto, ou seja, tem dois complementos, não é? Cadê o objeto direto? Quem envia algo. O algo é o objeto direto. Então tá aqui, galera. O boletim é o nosso objeto direto. A quem? A meus pais. Olha aí, preposição. Isso aqui é o objeto indireto, tá? O que nós vamos fazer agora é o passo a passo de transformar o objeto direto e o objeto indireto em um pronome adequado. Comecemos com o objeto direto. Troca o boletim por um pronome adequado. Enviaram um boletim a meus pais. Como vai ficar mesmo? Olha, o verbo terminou em M. Enviaram-no a meus pais. Maravilha, então tá aí, trocamos o objeto direto, fica desse jeito. Agora eu quero que vocês troquem o objeto indireto. E aí, como vai ficar? O a meus pais, tem o azinho aí, tem uma preposição escondida. Meus pais é plural, então vai ficar enviaram-lhes o boletim. Tudo bem? Tá aí, troquei o objeto direto, objeto indireto, e assim a gente termina, mas faço um pequeno adendo aqui, um comentário que poderia acontecer em textos mais arcaicos. Pode ter uma relação de soma entre no, eles, aí, e nós temos objeto direto e indireto numa espécie de aglutinação das palavras. E aí, quando eu junto os dois, o boletim a meus pais, vai ficar enviaram-lhes. Eu sei que é esquisito, mas é desta maneira aqui. Nós temos objeto direto e objeto indireto embutidos aqui no pronome. Maravilha? Agora sim, pessoal. Este então é o nosso fim de aula. É uma aula relativamente curta, porém muito proveitosa, sobretudo para redação. Apliquem desde já isso que vocês estão aprendendo. Maravilha? É isso aí. Agradeço muito a atenção mais uma vez, pessoal. Bom estudo, que vocês possam aí tirar todas as suas dúvidas e bola para frente. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus.